Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, irmãos em Cristo. Estarei hoje trazendo um estudo que abrange o capítulo 1 da apostila de liderança consolidada, com o tema o entendimento de ser um líder servo, ou como está no rodapé do vídeo, o verdadeiro servo de Deus. Primeiro, vamos à introdução desta matéria. O grande problema que muitas vezes nós enfrentamos na liderança que tem prejudicado a muitos na caminhada é o entendimento correto do papel que um líder ocupa frente aos seus liderados. No reino de Deus, o papel que nós assumimos está intimamente ligado ao serviço que se presta. Vou repetir. No reino de Deus, o papel que nós assumimos está inteiramente ligado ao serviço que se presta. Quem quiser ser grande, será servo de muitos. Ou, como diz o próprio Jesus, de todos. Desta forma, esta primeira parte ela foi preparada para nos ajudar a entender qual que é o verdadeiro valor de servir e as características que cercam este serviço. Para depois nós entendermos como podemos ser fortalecidos naquelas áreas que tanto nos constrangem e nos prejudicam. E dentro desta perspectiva, iremos descobrir o método de Deus para nos transformar em pessoas de verdadeira influência e poder, em servirmos e dar-nos nós mesmos como fez Jesus. Nós vemos que Pedro, o apóstolo Pedro, o primeiro apóstolo da igreja primitiva, ele tinha um grande poder de influência. No entanto, que o texto nos deixa claro, logo após a crucificação e morte de Cristo, Pedro dizendo, vou para o mar pescar. Os outros discípulos dizem, nós vamos também, nós vamos te seguir, em outras palavras. Então, mediante esse texto, nós vemos qual que é o poder de influência que um líder servo tem. Porque Pedro diz, vou pescar, influenciando a outros. Então, essa influência tanto serve para edificação quanto para destruição. Amém? Qual que é o conceito de servo? Primeiro, de acordo com o mundo, o conceito de servo é alguém sem vontade própria, sem objetivo, sem ambição, completamente sem autoestima. E sabemos que isso não é verdade. Segundo, o conceito do mundo segundo ao dicionário Aurélio. Diz, aquele que não tem direitos, que não é livre, um criado, servidor, que não dispõe de sua própria pessoa ou de sua própria vontade. Jesus, o servo do Senhor, o verdadeiro padrão de ser servo, segundo Jesus nos ensina. O livro de Marcos, ele nos apresenta o Senhor Jesus como um servo. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45. E tem algo por trás disso que eu quero estar compartilhando. Primeiro, como servo conquistador. Segundo, como servo sofredor. E terceiro, como servo triunfante. Jesus ele vem demonstrar o exemplo de como devemos nos transformar em grandes conquistadores para o reino de Deus. Através da sua vida sacrificial, ele não só venceu, como também estabeleceu a vontade
do Pai na terra, a vontade de Deus na terra. De acordo com o conceito do mundo, um líder servo é alguém distante, frio, dono de poder e autoridade, muitas vezes insensível às necessidades alheias impessoais. Características do verdadeiro servo. O verdadeiro servo busca a glória do seu Senhor. Por isso, vive no anonimato. Não se preocupa em aparecer. Tem um profundo senso do seu objetivo, qual que é estabelecer ou fazer a vontade do Pai e estabelecer o seu reino na terra. O maior no reino dos céus é o menor, conforme diz o texto em Mateus capítulo 20, versículos do 25 ao 28. E nesta passagem, Jesus, ele se depara com o problema de alguém que queria estar numa posição de destaque, numa posição de evidência. A mulher de Zebedeu, ela pede, como qualquer outra mãe pediria, um lugar de destaque para os seus 2 filhos, já que ela bem conhecia que Cristo, que Jesus iria reinar eternamente. Quando ela chega a Cristo e fala: Senhor, quero te pedir que no teu reino, que um dos meus filhos se assente à tua esquerda e outro se assente à direita. Esse foi o pedido da mulher de Zebedeu para os seus 2 filhos. E este pedido, ele gera nos demais discípulos uma indignação. Com certeza deve ser porque eles também queriam ter um lugar de destaque no reino de Deus. O que levou Jesus a proferir estas palavras: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, será vosso servo, será servo de todos. Não será assim também nos nossos dias? Aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Tem gente que quer posição de destaque. Tem gente que quer ser reconhecido ministerialmente. Só que esse reconhecimento, o apóstolo Paulo, ele deixa claro, ainda que não venha de homens, ainda que não venha do teu pastor, ainda que não venha da tua pastora, dos teus líderes, esse reconhecimento, ele virá do Senhor, ele virá de Deus. Aí muitos dizem: qual recompensa ganhamos em servir? Se você não ganha nessa vida, Paulo, ele diz: o que há de ganhar no futuro vindouro, que é a salvação. Então, o que nós ganhamos em servir a Cristo? O que não ganhamos nessa vida, nós ganhamos na eternidade. O apóstolo, ele deixa isso claro. Por acaso eu busco agradar a homens? Eu busco a glória de homens ou a glória de Deus? Muitos têm que entender, nos dias de hoje, que seu pastor pode não estar vendo, sua pastora pode não estar vendo o teu serviço dentro do ministério. Só que há um Deus no céu, que nada passa batido perante os teus olhos. Vamos entrar lá no livro de Esther, quando Deus faz com que Assuero perca o sono. E então o texto vai nos dizer, no livro de Esther,
Aleluia. Livro de Esther, capítulo de número 5. Livro de Esther, capítulo de número... Este promete interceder. Capítulo de número 2 vai falar que Mardoqueu ele descobre uma conspiração para com o rei. Naqueles dias, quando Mordecai, ou Mardoqueu, estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei que se chamava Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e pelejaram matar o rei Assuero. Acontece isso. Mardoqueu, ele chega ao rei e ele conta para o rei o que estavam planejando. Anos depois, o texto vai dizer que Assuero ele perde o sono e manda que se traga o livro das crônicas. Era o livro onde se escrevia todos os acontecimentos do reino. E então Deus faz com que Assuero, ou o rei Xerxes, ele abra o livro das crônicas exatamente neste episódio, onde Mardoqueu tinha denunciado a conspiração para matar o rei. Então o rei pergunta para ele: o que se fez a este Mardoqueu? Qual honra ele recebeu por isso? E então os servos dizem: honra nenhuma, Senhor. Aí ele manda chamar Amã e diz: Amã, o que se deve fazer ao homem cujo rei se agrada? Ao homem cujo rei quer honrar? A soberba sobe no coração de Amã, achando que seria para ele falar: olha, rei, pega a tua coroa, põe nele. Pega a veste real, o cetro de ouro, coloca nele. Pega o cavalo real, monta ele. E coloca um dos príncipes para que o puxem, anunciando por toda a cidade: este é o homem cujo rei se agrada. Então, Xerxes olha para Amã e fala: pois bem, faça tudo isso que tu disse para Mardoqueu, porque ele é o homem cujo rei se agrada. A provisão veio de Deus, a recompensa veio de Deus. Ainda que o homem não se lembre, ainda que o homem não reconheça os teus esforços como um servo, não faz com o objetivo de receber a honra de homens. O verdadeiro servo, ele não busca agradar homens. O verdadeiro servo busca agradar a vontade do seu Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Porque ainda que homens não vejam o Senhor, tudo está vendo, e no tempo certo, ele recompensará. É como Pedro, o apóstolo, Pedro diz lá na sua epístola, capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Lança sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilha-te debaixo da potente mão dele, que no tempo certo ele te exaltará. Só que o que acontece nos dias de hoje é que muitos querem estar em posições de destaque. Muitos querem ser reconhecidos ministerialmente, só que não servem. Acha que o trabalho de um servo, acha que ministério é ser visto. Ministério nunca foi ser visto, e sim serviço. Porque aquele que trabalha, o Senhor Jesus disse que o obreiro é digno do teu salário ou da tua recompensa, em outras traduções. Ou seja, o obreiro que trabalha, ele é digno de receber tudo aquilo quanto o Senhor lhe prometeu. Essa é uma das características do verdadeiro servo. O valor do perdão para
o verdadeiro servo. O verdadeiro servo, ele tem que entender qual que é o valor do perdão. Qual que é o valor de perdoar, de liberar o perdão, quantas vezes for necessário. Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? O Senhor diz: 70 vezes 7, dá 400 e pouco. Não é isso o tanto de vezes. O que o Senhor quis dizer? A média vitalícia do ser humano nos dias de hoje vai até 70 anos ou um pouquinho mais. Jesus, ele quis dizer que o perdão, ele tem que ser liberado a vida toda, sem limite, quantas vezes forem necessário. Deus, ele nos perdoou primeiro. O perdão de Deus para com o homem é algo que torna possível nós perdoarmos uns aos outros. Quando Jesus pagou na cruz a pena que seria imputada a nossos pecados, a ira de Deus se extravasou contra ele. A ira de Deus que viria sobre mim, sobre você, extravasou sobre Cristo. Porque Isaías escreve no capítulo 53, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. A ira de Deus que era sobre a minha vida, sobre a tua vida, ela foi direcionada totalmente na vida de Cristo, quando ele decidiu se despir da sua glória, caminhar entre os homens, tomando a forma de servo, levando tudo sobre ele no madeiro. E assim, a justiça de Deus foi satisfeita com esse sacrifício. E ele pôde oferecer um perdão total e cabal a todos o que, pela fé em Cristo, se voltam para o Filho de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos perdoados por Deus. Nossa culpa, ela é removida. E nós encontramos diante de Deus, cuja justiça foi satisfeita, o que o libera para derramar sobre nós a sua graça. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão de Deus. Por isso que é um grande valor na vida de um servo ele ser perdoador. No Sermão do Monte, capítulos entre 5 e 7 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, há um trecho que diz sobre o perdão. Fala, perdoai uns aos outros, porque assim vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes uns aos outros, as vossas ofensas também não serão perdoadas. O mais importante é que, quando eu libero perdão, eu não só estou perdoando, como eu também estou sendo perdoado. Porque a falta de perdão não é só para a pessoa que me feriu, não é só para a pessoa que me magoou, para a pessoa que fez algo contra mim. A partir do momento em que eu fecho o meu coração, a minha mente, eu decido não perdoar, a palavra do Senhor me diz que eu também não sou perdoado. Quem sou eu para negar perdão? Sendo que eu não merecendo, é o que muitas das vezes as pessoas falam, mas ele não merece, ele fez isso, ela fez isso, não merece. Não, eu também não mereci o perdão de Deus, mesmo assim ele me perdoou. Eu não mereci o sacrifício de Cristo, mesmo assim ele morreu por mim. E quem sou eu para reter o perdão de Deus sobre a vida de alguém? Embora que, por outro lado, eu reter este perdão, ele me mantém preso em uma dimensão espiritual, em cadeias espiritual, a qual isso me envenena. Por isso que tem essa grande importância para o servo de Deus, o valor do perdão. Todas as vezes que nós perdoamos, nós somos perdoados. Todas as vezes que nós perdoamos, nós nos libertamos de cadeias espirituais, a qual, por falta de perdão, nós nos prendemos. E por último, isso não faz com que a nossa alma seja envenenada pelo maligno.
devemos perdoar uns aos outros. Qualquer pessoa que quiser servir aos outros, não demora muito, terá de tomar uma decisão, sabe, sobre perdoar aos outros também. Quando um erro é cometido contra alguém, existem apenas dois lados para a questão: o ofensor e o da vítima. Mas, quer sejamos o ofensor ou quer sejamos a vítima da ofensa, a iniciativa deve sempre partir de nós, como servos. Não importa se eu sou a vítima ou se eu sou o ofensor. A iniciativa do perdão, ela deve sempre começar por mim, como servo. Mas, quer sejamos o ofensor ou quer sejamos a vítima da ofensa, a iniciativa sempre deve partir de nós. O verdadeiro servo não guarda rancor. Lembra Gálatas 5, os frutos do Espírito? Bondade, mansidão, paz, longanimidade, amor, saber perdoar. Rancor não é um fruto do Espírito, é um fruto da carne, a qual só pode ser removido através do Espírito de Deus. Quando nós entendemos qual que é o conceito de ser um verdadeiro servo de Deus. Éfeso, capítulo 4, verso 31 e 32. Eu quero estar lendo esse texto. Éfeso 4, versículos 31 e 32, diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Negar o perdão é uma atitude hipócrita, já que nós fomos objeto da suprema misericórdia. Quem somos nós para, de repente, exigirmos a execução de justiça na vida de outros, na vida de outras pessoas? A compaixão que Deus demonstra em nosso favor exige que nós façamos o mesmo para com as outras pessoas. O que fica aquém disso é hipócrita. Aquele que se opõe a isso é hipócrita. Se torna inimigo de Deus. Porque a vontade de Deus em Cristo Jesus é essa, que perdoem uns aos outros, assim como o Pai também vos perdoou em Cristo. Aquele que se opõe à vontade de Deus se torna um Satanás em si. Porque Satanás só é Satanás, o nome no hebraico significa adversário. Adversário. Adversário é aquele que se opõe à vontade de Deus. Todas as vezes que eu me oponho à vontade de Deus, eu me torno um adversário de Deus, ou seja, um Satanás. O perdão deve levar que esquece o dano sofrido. O perdão deve levar que esquece o dano sofrido. A reação mais natural de alguém que sofreu algum dano de alguém e que quer liberar o perdão é dizer: perdoar eu perdoo, mas nunca vou esquecer. Aqui eu já quero abrir um parênteses. A palavra do Senhor diz que em Cristo todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento e dele não se recorda mais. Isso é o verdadeiro perdão. Não é igual muitos dizem, perdoar eu perdoo, mas nunca vou esquecer. Se Deus, sendo Deus, lança os meus pecados, o meu passado no mar do esquecimento e dele não se lembra mais, quando eu digo que eu perdoo, mas eu não vou esquecer, será realmente que eu estou liberando o perdão de coração como Deus requer?
como Deus quer que eu perdoe, quando tomamos essa atitude, nós demonstramos que erguemos em nossos corações um monumento ao orgulho. E que, na verdade, não estamos perdoando nada. O servo tem que ser uma grande pessoa e suficientemente grande para continuar lembrando o bem e esquecendo o mal. Como diz um antigo ditado, na areia da praia esquece as ofensas, nos mármores grave os favores. O que isso quer dizer? Na areia da praia escreve as ofensas. Há um episódio no Evangelho de Mateus quando os fariseus, os judeus chegam com uma mulher apanhada em adultério. A Bíblia diz que Cristo escrevia na terra com um dedo, na areia da praia. E eles chegaram, Senhor, apanhamos esta em adultério, e a lei de Moisés ordena-nos que a apedrejemos. E o Senhor, o que dizes? O Senhor para de escrever, levanta a cabeça e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E torna a voltar a escrever. Há alguns conceitos que dizem que ali na areia da praia, o Senhor ele escrevia o nome de cada um daqueles acusadores, inclusive o nome da mulher. O que esta frase, este ditado quer dizer? Na areia da praia se escreve as ofensas, porque você escrevendo na areia, a onda vem e leva. A onda vem e apaga. E ali você não se lembra mais. E os favores nos mármores? Para poder tirar uma gravação de um mármore, é bem difícil, somente quebrando ele. Porque na água, na areia da praia, ele não vai se apagar. O ditado quer dizer que devemos nos esquecer das coisas ruins que nos fizeram e apenas buscar lembrar das coisas boas. Esquecer implica em outras coisas, além de não lembrar mais as ofensas. Implica em praticar bons atos para os outros, sem esperar nada em troca, em esquecer a si mesmo no verdadeiro e mais nobre sentido do termo. Esquecer não significa apenas não lembrar mais, e sim praticar bons atos para com as outras pessoas. Há quem diga que, já que fizeram comigo, eu vou fazer pior com as outras pessoas. Eu fui uma pessoa hipócrita, eu fui uma pessoa egoísta, ao ponto de colocar esse sentimento de egoísmo no meu coração. Já que fizeram isso para mim, eu vou fazer pior para com as outras pessoas. Até que nós passamos a entender qual que é o verdadeiro caráter que Cristo molda em nós. Quando Cristo é esbofeteado, ele faz o mesmo ou pior com as outras pessoas. Quando Cristo é cuspido, quando Cristo é chicoteado, ele faz o mesmo? Não. Na cruz, pregado, Cristo ora pelos teus ofensores. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na cruz, Cristo intercede. Na cruz, Cristo perdoa. Esse é o conceito do verdadeiro servo. Fizeram mal para mim, aquilo que fizeram de mal para mim, eu esqueço. E através daquilo eu faço boas ações, eu faço boas coisas para as outras pessoas, mostrando que eu sou diferente, mostrando que eu tenho o caráter de Cristo. Do contrário, o meu caráter é diabólico, é satânico. Porque pensar desta forma egoísta, como outrora eu pensava, se eu falar que não, estou sendo um hipócrita, um mentiroso, porque eu já pensei desta forma. A palavra diz que devemos esquecer o mal que nos fizeram e praticar o bem. Foi o que Cristo fez. Foi o que Deus fez. Em Joel capítulo 2, verso 12, anteriormente, no capítulo 1, a palavra diz que os servos de Deus estavam indo embriagados, estavam se prostituindo, não estavam dando atenção para o culto, estava uma bagunça em Jerusalém, em Sião. E o Senhor vem com uma mensagem emergente através de Joel, falando, chamando o povo para o arrependimento, falando que um exército, um inimigo poderoso estava descendo para destruir o povo.
Deus, todas as vezes que nós pecamos, o nosso pecado ofende a Deus. E no versículo 12 do capítulo 2, o Senhor diz, ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é isso? É o ofendido chamando os ofensores para o reconcílio. É o ofendido chamando os ofensores de volta para a comunhão. É o ofendido se esquecendo das ofensas e se reconciliando com os ofensores. Foi o que Deus fez. Deus foi ofendido. Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Deus, ele é ofendido. Dali em diante nós vemos o plano de redenção. A cada 39 versículos da Bíblia, um aponta para a redenção em Cristo, um aponta para o sacrifício vicário na vida de Cristo. O que é isso? É o ofendido Deus buscando a reconciliação com os ofensores, nós, humanidade. E foi o que Deus fez. Então, o verdadeiro servo, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem, mostrando que nele há o caráter de Cristo. Segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5, diz: poderemos dizer que um verdadeiro servo, quando demonstra o verdadeiro amor, não guarda rancor. O texto lá de 1 Coríntios 13 diz que o verdadeiro servo, ele não guarda rancor, ele demonstra amor. Foi o que Cristo fez. Na pessoa de Cristo nós vemos o verdadeiro servo. Ainda que João fugiu, ainda que Tomé não acreditava, ainda que Pedro o negou e o abandonou, seguia de longe. Quando Cristo aparece na beira da praia, do mar, os discípulos estão com um barco no meio do mar pescando. Jesus, ele grita, filhos. Ele poderia gritar, João, fujão, Pedro, negador, Tomé, incrédulo, Mateus, ladrão. Não, ele gritou, filhos. Ou seja, o verdadeiro servo, ele demonstra amor, ele não guarda rancor. Foi o que Cristo fez. Embora nós erramos todos os dias, porque não existe crente serafim gospel, nem querubim gospel. Somos falhos, todos os dias nós pecamos. João, ele escreve que quem não tropeça no falar, tropeça no andar. Quem não peca no falar, peca até no jeito de andar. Aquele que abrir a boca para falar que está sem pecado, está mentindo. É pecador, é mentiroso. Todos os dias nós precisamos da graça que há em Cristo. E essa graça nos alcançou. Porque todo dia nós ofendemos a Cristo e ele nos retribui como? Com amor. Quantas vezes não negamos o nome dele? Quantas vezes não somos como Pedro, negadores? Negamos, negligenciamos o levar o evangelho. E como Cristo nos recebe? Nós vemos isso na parábola do filho pródigo, Lucas 15. O filho pede tudo o que lhe pertencia ao pai. Primeiro, herança eu só recebo quando meu pai morre, quando minha mãe morre. Ali o filho já estava desejando a morte do pai, querendo a herança, sendo que ela só podia ser dada com a morte do pai. Ou seja, o filho estava dizendo, para mim o Senhor morreu, me dá minha parte. Ai, Jesus. E o pai, o que o pai faz? Reparte, dá na mão do filho. Não passando muitos dias, o filho vai para uma terra longínqua ou distante, em outras traduções. Ali ele desperdiça tudo, ele gasta tudo. Ele padece uma miséria incontestável. E ele se lembra da casa do pai. O pai poderia muito bem, quando o filho chegou, bater a porta na cara. Falar, não te quero aqui. Primeiro que você desejou minha morte. Segundo, você gastou tudo com prostituição, com bebida, com balada, com gandaia, com coisas ilícitas. E agora você volta? Não é isso que o pai faz. A palavra diz que quando o filho estava longe, o pai de longe o vê. O pai estava na porta esperando. A palavra diz que o pai vai ao encontro do filho e lança-lhe ao pescoço.
O que é? O pai pega o filho no colo e abraça. Esse é o amor de Deus na minha e na tua vida. Não importa quantas vezes erramos. Sabe por que Satanás fica tão furioso comigo e com você? Porque ele pecou uma só vez, não teve volta. Eu peco hoje, você peca, pecamos amanhã. Nós vamos pecando diariamente, todo dia a graça e a misericórdia renovada sobre nossas vidas, conforme diz o livro de Lamentações. A misericórdia é constante sobre nós, mas ela não é eterna. Vai chegar uma hora que a graça, ela vai cessar. Voltando no texto. O Senhor Deus, ele promete que podemos esquecer, porque ele próprio se coloca no lugar dessas recordações dolorosas. O Deus vivo promete que removerá as lembranças tristes, colocando em lugar delas ele mesmo. Ou seja, Isaías 54 fala que Deus removeria todas essas lembranças de Cristo. Todos os sofrimentos de Cristo, ele removeria e colocaria Cristo num lugar de honra, dando o nome a ele que está sobre todo nome, dando a ele grande poder e glória, honrando-o, glorificando. Isaías 54. O verdadeiro servo sabe o valor de ser doador. Não é só perdoar, é se doar também. No texto de 2 Coríntios 8, versículos do 1 ao 5, podemos ver vários aspectos do autêntico servo cristão. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios. Capítulo 8, versículo do 1 ao 5, diz: Também, irmãos, queremos que sejais informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transformou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíam de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessas assistências aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ou seja, nós vemos aqui nas igrejas da Macedônia, Paulo ele dizendo que os crentes, todos quanto tinham poucos ou tinham riquezas, as tristezas deles foram transformadas. Eles chegavam e imploravam para contribuírem com a obra. Hoje em dia, parece que é o ministério que tem que ficar implorando por aquilo que é de Deus. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, o mais importante de você contribuir financeiramente é você se doar a si mesmo para a obra. É você se colocar à disposição do teu pastor, da tua pastora, do teu ministério. Não importa em qual lugar vai abranger. Porque o verdadeiro servo, ele não escolhe onde servir. Só o fato dele servir basta. Agora, tem uns que não querem servir. Tem uns que querem ser elevado a cargos, querem ser elevado a posição, mas não quer servir. Eita, Jesus. O valor de ser doador é doar a si mesmo, é doar o teu tempo em estudos. Para quê? Para ajudar outras pessoas a estudar. É dedicar o teu tempo na obra. Fazer visitas missionárias. E também contribuir financeiramente para com a obra. Porque a obra ela também precisa de recursos financeiros. Principalmente para ministérios que pagam contas, pagam aluguéis, que não têm templo próprios, a manutenção dentro do templo. Por isso que o Senhor lá no livro de Levítico,
ele dá a ordem a Moisés para que o povo tire 10%. Para quê? Para manutenção do templo, para manutenção da casa de Deus. Trazendo para os nossos dias, os irmãos gostam de chegar, pegar uma igreja confortável, uma cadeira almofadada confortável, um microfone, um som de qualidade, um telão bonito atrás para transmitir com retroprojetor, uma salinha de aula para as crianças não atrapalharem na hora do culto. Só que quantos querem contribuir para isso acontecer? Quantos estão dispostos a se doarem para isso acontecer? Não é só responsabilidade do pastor. A Bíblia diz que nem todo é mão, nem todo é pé, nem todo é cabeça. Cabeça só há um, que é Cristo. Membros há muitos. A mão, a dedos, a pé, a olho, a boca, a ouvido, a nariz. Membros. Que todos juntos cooperam para o bom crescimento do corpo e andamento da obra. Por isso que a palavra diz, lá em Éfeso 4, e ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Ali nós vemos a distinção, cada um operando em uma área diferente da igreja. O apóstolo, que é o enviado missionário, é o que vai a lugares distantes levar a palavra de Deus. O profeta é aquele que dentro do templo traz a voz de Deus em um dom de profecias. O evangelista é aquele que sai a campo lançando a semente do evangelho, porque não é ele que faz crescer. Paulo planta, Apolo rega, e quem faz crescer é Cristo. Pastor, aquele que apacenta e cuida do rebanho. Doutores e mestres, aqueles que são mestres na arte do ensino da palavra. Ou seja, se doar. Se doar. Ah, eu não sei. Muitos dizem, eu não sei. Não saber é uma coisa, porque ninguém nasce sabendo de absolutamente nada. Não saber é um ponto totalmente diferente de eu não saber e eu não querer. Porque se eu quero, eu busco conhecimento. Porque quando estávamos no mundo, eu vou rasgar o verbo aqui com todo respeito. Quando estávamos no mundo, nós não sabíamos fumar, aprendemos. Nós não sabíamos beber, aprendemos. Nós não sabíamos nos prostituir, aprendemos. Aí na casa de Deus, vem com essa de que eu não sei, mas também não quer aprender. Aí fica difícil, né? A obra do Senhor crescer. Só que eu glorifico a Deus, porque há quem não faça. Se não faz, Deus levanta outro. Deus coloca outro no lugar e depois não adianta ficar de cara amarrada, porque Deus levantou outro no lugar e está colocando para fazer aquilo que era para mim fazer, que era para você fazer. Então, se disponha, lança a mão do arado e cumpre o chamado a qual o Senhor te confiou. O valor do servo é ser doador, é se doar para a obra, é estar inteiramente ligado, participante da obra. Crente de banco não existe. Tem praça pública para tu ir sentar lá. Reino de Deus é serviço. Aí tem obreiro que não quer trabalhar dentro do ministério, achando que chegando lá no céu vai esticar os pezinhos numa rede, encostar numa cadeira confortável e vai ficar assim. Não vai. A palavra diz, e nós os serviremos dia e noite sem cessar pelos séculos dos séculos. É serviço. Deus nunca chamou ninguém parado. Quando Deus chama Moisés, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando Deus chama Abraão, Abraão estava apacentando as ovelhas. Quando Deus chama Jacó, Jacó estava trabalhando. Quando Deus chama Davi, Davi estava trabalhando. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, cada um dos 12 estavam trabalhando. Ministério é serviço. É se doar para o trabalho na obra. Com generosidade. Outra coisa que ressalta nesse texto é que em suas contribuições eles superabundaram, pois deram sacrificial e liberalmente, acima da medida de suas posses. As contribuições deles transbordou pela sua generosidade sacrificial. Eles não haviam nenhum pão duro. Entre eles não haviam nenhum turco, mão fechada, com todo respeito aos turcos. Não havia.
eles contribuíram generosamente. Jesus, ele faz uma comparação no Evangelho de Lucas, na hora da oferta. Ele diz que muitos ricos iam e depositavam suas riquezas na arca do tesouro, ou gasofilácio. Depositavam as suas riquezas. E ele compara com uma pobre viúva. Fala, em verdade vos digo, que aquela mulher ofertou mais do que a todos. E os discípulos se espantam. Fala, Senhor, mas como assim eles depositaram riquezas? Ele fala, porque deles estavam sobrando. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Uma moeda que na época valia meio centavo. Ou seja, Deus ele não quer migalha. Deus ele não quer resto. Deus ele quer aquilo a qual você está olhando ali, está falando, mas Senhor, eu só tenho isso. É isso que Deus quer de você, sacrifício. Abraão, levanta-te, cinge-te, pega o teu filho a quem tu amas. Sobe um monte que lá eu vou te mostrar a montanha e tu vai me oferecer ele ali. Abraão não questiona Deus em momento algum. Ele levanta, aborda o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, pega Isaac, bora para o sacrifício, bora adorar meu filho. No meio do caminho, Isaac faz uma pergunta. Papai, tá aqui, ó, o cutelo, a lenha, o fogo. Isaac entendia de culto. Isaac entendia sobre o culto. Era uma criança, mas sabia como que o culto era feito. Ele fala, pai, estamos indo cultuar, né? Tamo. Tá aqui o fogo, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo. E cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaac com toda a fé e certeza e diz, Deus proverá para si o cordeiro. Aí muitos fecham a mão para Deus e quer que Deus abra a janela do céu. Não vai abrir, irmão. Não vai. Tem base? Tem. Tem base bíblica para isso. Não vai. Deus, ele resiste ao soberbo. É sinal de soberba. Você fechar a mão para a obra de Deus. Você pegar aquilo ali, mas é tudo que eu tenho. Se eu dar, vai faltar para mim. A palavra do Senhor diz que ele faz abundar. Que ele derrama bênçãos sem medidas. E tu ainda tem dúvida? Aquela mulher não se importou. Lembra do episódio de Elias? Quando ele desce pro rio. Eu vou abrir o texto. 1 Reis, capítulo 14, 15, 16. Quando Elias ele profetiza que não haveria chuva, que tudo seca, a água do ribeiro de Querite, lembrei, Querite. Enquanto ele está no ribeiro, ele está sendo alimentado. Corvo traz pão e carne. A água tem no ribeiro. Só que Elias ele fica confortável com aquela situação. Tem comida, tem água, só que não tem presença, porque ali ele não fala mais com Deus. Então, vai chegar um tempo em que a água ela vai secar. O corvo vai parar de trazer pão, vai parar de trazer carne. E então, a voz do Senhor vai a Elias e fala, levanta-te, vai até a casa de Sarepta, na casa de tal viúva, que ali eu te sustentarei. Quando ele chega na casa dessa viúva, ele pede para ela fazer um bolo pequeno para ele, e o que sobrar fazer para ela e para o filho. Ela fala, aqui só tem um resto de farinha, estou fazendo um pão, um bolo para mim e meu filho comermos e morrermos por conta da seca. Elias fala, faz conforme eu estou te dizendo, faz um bocado para mim, o que sobrar faz para você e teu filho, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se secará. Ela faz e há uma transbordância ali. Por quê? Porque ela obedece. Ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de farinha. Só que a palavra diz que enquanto Elias esteve ali, a farinha não acabou e o azeite não se secou da botija. É fé. Ou seja,
contribuir com a obra de Deus de coração. O dar, ele não implica apenas em contribuições financeiras. A ideia é também mais ampla. Ela inclui o dar de nós mesmos, como eu já disse anteriormente. Dar nosso tempo, nossas energias, nosso cuidado e compaixão, e até mesmo nossos pertences em certas ocasiões. Voluntariamente, podemos notar que os crentes da Macedônia contribuíram voluntariamente, e não porque Paulo tivesse forçado. Se é verdade que os melhores líderes são verdadeiros servos, então uma das melhores maneiras de levarmos as pessoas a possuírem um espírito voluntário é dar exemplo. Isso implica em estender a mão para ajudar sem precisar ser chamado a isto. Ponto. Quero abrir um parênteses aqui. Eu vou estar lendo de novo. Isso implica em estender a mão para ajudar sem precisar sermos chamados para isso. Tem crente que fica esperando ser chamado ou ser separado para servir. Antigamente, na igreja primitiva, o obreiro ele não era separado para servir, era separado porque já servia. Hoje em dia, nós vemos muito crente desanimado, esperando ser levantado, ser separado para servir, ao invés de servir para ser separado. Ao invés de tomar a iniciativa, de colocar a mão no arado, tomar a atitude, ajudar a fazer acontecer. A partir do momento em que nós nos dispomos a ajudar na obra, a fazer o trabalho, o Senhor, ele se agrada. E é o Senhor quem nos recompensa. A palavra diz lá em Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Ou seja, trabalha no secreto também, porque o teu pai que está no secreto, ele está te vendo e ele te recompensará publicamente. Seguir a Cristo como discípulo dele é uma decisão custosa e de autonegação. Exige de nós um exame radical de nosso egoísta, de nossa egoísta maneira de viver. E essa é outra coisa fácil de dizer, mas fácil de executar. É uma coisa fácil de dizer, mas difícil de executar na prática. Entretanto, a despeito do alto preço de ser um doador e do reduzido número de exemplos que temos para ver, o grande conselho para o verdadeiro servo é: seja diferente, faça a diferença. Deus diz que ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. E promete que o generoso será abençoado, lá em Provérbios 22:9. Seja o que for que tenhamos de fazer para começar a dar, vale a pena o esforço. O momento em que somos mais semelhantes a Deus é aquele em que damos, pois Deus deu o melhor que ele tinha. O momento em que nós mais nos assemelhamos a Deus é o momento em que estamos dando, oferecendo, porque foi isso que Deus fez. Deus deu o que ele tinha de melhor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu, ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Esse foi um breve estudo de o verdadeiro líder serve. Não é porque é líder que é servido, não. O verdadeiro líder, ele também é servo. O nosso maior exemplo disso está simplificada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Grave esta frase no teu coração. O momento a qual nós nos parecemos mais com Deus é o momento em que nos doamos, em que nos damos ao serviço, à obra, porque foi isso que Deus fez. Quando nós damos o nosso melhor,
nos parecemos mais com Deus, porque Deus deu o que ele tinha de melhor. Então que eu e você possamos também entregar a Deus o que nós temos de melhor. Como Paulo diz, oferecer os vossos corpos como sacrifícios vivos de adoração. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.